Tem uma galera falando pra você aí que carboidrato engorda, que não pode comer carboidrato depois das 6 da noite, como se seu organismo tivesse um reloginho marcando 6 horas da noite, que depois disso o carboidrato vai ser transformado em gordura, né? Essas pessoas aí não entendem nada sobre saldo calórico, não entendem nada. Mas para você entender sobre saldo calórico, você precisa conhecer os carboidratos. O que eu estou trazendo para você aqui é uma molécula de carboidrato. Isso aqui, essa estrutura grande aqui, é uma molécula de glicogênio. Essa molécula de glicogênio é composta por várias moléculas pequenas de glicose, tá vendo? Ó, um emaranhado de moléculas pequenas. Nas proteínas, a gente tem a molécula grande, que é a proteína, e as pequenas, que são os aminoácidos. Nesse caso aqui dos carboidratos, tudo é carboidrato. Mas ainda assim, existem umas divisões. Não precisa se preocupar com o nome, decorar, é só para você entender e conhecer. Existem os monossacarídeos, que são os carboidratos menorzinhos. Eles são a glicose, a frutose e a galactose, que é um carboidrato presente no leite. A gente tem os disacarídeos, que eles são um pouquinho maiores, que é a sacarose, no caso açúcar de mesa, açúcar refinado, né? A gente tem a lactose, que é um açúcar presente no leite também. E a gente tem a maltose, que é um açúcar presente em alguns vegetais. Depois, a gente tem estruturas maiores, que são os polissacarídeos. Ó, o glicogênio, essa estrutura grandona aqui, é um polissacarídeo. Tem também o amido, tem a celulose. Esses três aqui são os mais conhecidos, mais presentes na nossa dieta. E tem também dois conhecidos dos praticantes de atividade física, que são a maltodextrina e a dextrose. Também são polissacarídeos. Não, esses não são todos que existem. Na verdade, existem muitos outros. Ó. Olha aqui, ó. Agarose, curdlana, frutano, glucano, lentinano, quintina. Esses aqui são exemplos de outros polissacarídeos presentes na natureza. Mas eu separei esses aqui, que são os mais comuns na nossa alimentação. Esses aqui estão presentes na natureza em outros lugares. Só para título de conhecimento. Tem outros aqui, ó. Tem reticências aqui, tem outros. E você vai perceber aqui também nessa tabela que existem alguns alimentos que não são totalmente glicose e outros alimentos que não são totalmente frutose. Alguns são meio a meio, alguns têm uma parte maior, outra parte menor. Depende do alimento. O xarope de milho, por exemplo, muito comum a gente ver em balas, biscoitos, doces, ele é 100% glicose. Já o açúcar mascavo, ele é metade metade. O açúcar refinado, a sacarose, é metade metade também. O mel, ele tem um pouquinho mais de frutose do que glicose, mas também é praticamente metade metade. Olha só, o suco de maçã, ele já é 2/3 de frutose e 1/3 de glicose. E a frutose pura é 100% frutose. Então, nem todo açúcar é 100% um ou 100% outro. Existe uma proporção de acordo com cada ingrediente. Inclusive, essa proporção ela é muito explorada nos suplementos de carboidratos para atletas, principalmente gel de carboidrato. Mas isso é assunto para a próxima aula, já num módulo um pouco mais intermediário. Primeiro, vamos conhecer os carboidratos. Os carboidratos ele têm uma função importantíssima. 4 funções importantíssimas. Primeiro, ele é energia para os músculos. Carboidrato é a principal fonte de energia para o exercício. Principal fonte de energia para o exercício. Ah, mas gordura não é a principal fonte de energia? Gordura é reserva de energia. Se o corpo precisar de energia, ele vai pegar essa gordura, transformar em carboidrato e aí sim usar esse carboidrato transformado, advindo da gordura, em energia. É diferente. Energia é carboidrato. Outra coisa que é energia para o cérebro. O seu cérebro, ele é um poderosíssimo devorador de glicose. O cérebro, ele consome cerca de 20% das calorias que a gente gasta da nossa taxa metabólica basal, que eu vou falar um pouco mais na frente.
20%. 20%. O seu cérebro gasta consome tanta glicose quanto os seus pulmões, quanto os seus músculos, quanto o seu estômago. Ele consome muito. Essa glicose, esses carboidratos, também vão servir na preservação das proteínas. Lembra que eu falei na aula anterior que o músculo não tem reserva de proteína? Não tem. O corpo humano não tem reserva de proteína. Músculo não é reserva de proteína. A proteína muscular acaba sendo utilizada como fonte de energia devido a um efeito colateral. E esse efeito colateral é a falta de carboidrato. Se você consome carboidratos nos horários e na quantidade correta, vai acontecer uma preservação das proteínas. As proteínas não vão ser utilizadas como fonte de energia, vai ser o carboidrato. Mas na falta do carboidrato, aí o corpo acaba utilizando proteína sim. Muito cuidado. Esse carboidrato também vai servir como um sinalizador hormonal. Esse carboidrato ele vai estar circulando na corrente sanguínea e quando ele atinge um determinado nível, ele sinaliza que a insulina deve ser produzida para poder retirar esse carboidrato da corrente sanguínea. O que acontece aqui em relação ao carboidrato no processo digestivo? Lembra que eu falei lá na aula do processo digestivo que o alimento precisa ser mastigado, digerido, para aí ser absorvido, como se fosse o urso tentando pegar a fruta que está congelada dentro do bloco de gelo. Você imagina aqui, por exemplo, que esse carboidrato é um castelo de Lego. Ó, pronto. Tem um castelo de Lego aqui. Eu preciso passar esse castelo de Lego para o outro lado da grade. Para o outro lado de uma grade. Só que essa grade, ó, ela é muito grande, ela é muito pequena. Eu não consigo passar esse castelo pela grade. Essa grade do que eu estou falando aqui é a parede do intestino delgado. Eu não consigo passar esse castelo para o outro lado. O que eu preciso fazer então? Eu preciso desmontar esse castelo de Lego. E aí eu vou passando peça por peça, porque o castelo não passa na grade, mas as pecinhas do Lego passam. E aí eu vou passando para o outro lado, passando para o outro lado, passando para o outro lado. Então eu desmonto esse castelo, passo para o outro lado, e aí a pessoa, a outra criança que vai brincar lá do outro lado, ela vai remontar esse brinquedo. Mas não necessariamente quer dizer que ela vai remontar um castelo. Ela vai remontar o que ela quiser brincar. Pode ser que, após receber as peças do castelo aqui, eu queira montar uma nave do Star Wars. Vou montar a nave espacial aqui. Ah, não quero montar castelo, eu quero montar um carrinho. Ah, não quero montar um castelo, eu quero montar uma casinha. Sei lá. A peça que passou para o outro lado vai ser utilizada de acordo com a demanda que o organismo tem. E quais são as possíveis demandas que o corpo tem? Bom, o corpo pode ter esse carboidrato, ele pode ir para 4 lugares diferentes. Existem 4 lugares onde você vai encontrar carboidrato no nosso corpo. Primeiro lugar, na corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, esse carboidrato vai ser chamado de glicose plasmática. É só o nome, ele ainda é carboidrato. Para que serve essa glicose plasmática? Essa glicose plasmática serve para poder alimentar o cérebro. Lembra que eu falei que ele consome muita glicose? Então, essa glicose serve para poder alimentar o cérebro. Dentro
dos nossos vasos sanguíneos, existe uma quantidade ideal de glicose. Essa glicose precisa ficar dentro de uma faixa, que geralmente é entre 70 e 100 nanogramas por decilitro de sangue. Número, não decora número. Dentro de uma faixa específica. Ok? Ok, guarda essa informação. Um outro lugar onde a gente pode armazenar carboidratos são nos músculos, dentro do tecido muscular. Dentro do tecido muscular, esse carboidrato vai se chamar glicogênio muscular. Essa molécula aqui que eu mostrei, ó. Essa grandona aqui. Opa. Glicogênio muscular. Um outro lugar onde a gente vai achar esse carboidrato é no fígado. E esse carboidrato vai se chamar glicogênio hepático. Glicogênio do fígado, glicogênio hepático. E se esses três estoques aqui, ó, se esses três lugares onde você encontra carboidratos estiverem cheios, o seu corpo vai transformar esse carboidrato em gordura. E aí vai ser armazenado, esse carboidrato vai ser armazenado em forma de tecido adiposo. Mas aí ele não vai ser mais carboidrato, ele vai ser a gordura. Ele foi transformado em gordura. Esse glicogênio hepático aqui, ele serve como se fosse um cheque especial. Lembra que eu falei que dentro da corrente sanguínea, a glicose plasmática precisa existir dentro de uma faixa, dentro de uma quantidade específica, que não pode ser nem de mais e nem de menos? O glicogênio hepático, ele serve para poder repor essa quantidade de glicogênio plasmático quando essa quantidade abaixa. Imagina que eu tenho uma conta no banco e essa conta no banco precisa estar sempre... Eu sempre preciso ter 100 reais na minha conta. Eu tenho que ter 100 reais lá. Entre 100 e 150 reais. Eu tenho que estar entre esse número aí. Então imagina que eu tenho 120 reais na minha conta. E aí eu comprei uma Coca-Cola. Uma latinha de Coca. 115 reais. Eu fui lá e comprei um Kit Kat. 110 reais. E aí eu comprei um X-salada com um refrigerante e batata frita. 25 reais. Opa! A quantidade de dinheiro da minha conta desceu e agora tá em 85 reais. Mas eu preciso ter entre 100 e 150. Agora tá em 85. O que o corpo faz? Ele vai lá no fígado e avisa: o fígado, a conta baixou, eu tô com pouco dinheiro aqui, manda mais dinheiro para cá. É como se fosse um cheque especial. E aí o fígado envia glicogênio hepático para a corrente sanguínea. E aí é na corrente, quando esse glicogênio hepático chega na corrente sanguínea, esse glicogênio vai se chamar glicose plasmática. Por quê? Porque o cérebro precisa dessa alimentação constante de glicose. Se o seu nível de glicose plasmática desce muito, você desmaia. Você pode ter sequelas no cérebro. Então existe um nível em que essa glicose precisa estar constante. O glicogênio muscular, ele não é utilizado nesse caso aqui. O glicogênio muscular, ele é utilizado apenas para servir de energia no músculo que está sendo utilizado naquele movimento. Se eu estou correndo, o glicogênio que vai ser utilizado não é o glicogênio hepático, é o glicogênio muscular. De onde? Do glúteo, do quadríceps, do posterior, do abdômen, da lombar, que vai estar estabilizando o core. Então, o glicogênio muscular serve como energia para os músculos envolvidos no movimento da atividade física. Se eu estou correndo, não vai ser o glicogênio do ombro utilizado nessa prática desse exercício. O ombro não tem nada a ver com a corrida. O corpo, ele não empresta glicogênio muscular de um músculo para o outro.
Se eu estiver fazendo puxada na academia, eu estou utilizando o glicogênio das dorsais, do bíceps, do antebraço. O glicogênio do quadríceps está paradinho. Não vai ser utilizado nesse momento. Então, o glicogênio muscular serve como combustível para o músculo utilizado naquele movimento, naquele exercício. Apenas. Ele não serve para poder aumentar o nível de glicose plasmática. E aí, quais que são os alimentos, fontes de carboidrato? A gente precisa saber de onde a gente vai encontrar esse carboidrato, né? Carboidrato é tudo que vem de planta, praticamente. Lá nas proteínas era tudo que vinha de bicho, né? Aqui é tudo que vem de planta. E também boa parte dos processados e ultraprocessados. O problema que muita gente às vezes não se liga é que, como os alimentos eles são muito processados, né, ultraprocessados, muitas vezes a gente perde a referência do qual que é o produto original daquele alimento, qual que é a matéria-prima daquele alimento. Você acaba perdendo essa referência, porque o alimento ultraprocessado ele é muito diferente do alimento original. E aí você acaba não associando que aquilo ali é um carboidrato. Tu acaba pensando em qualquer coisa, mas não pensa que aquilo ali é um carboidrato. Então, se a gente for parar para ver o produto original, a gente vai ter a banana, maçã, melancia, manga. São frutas in natura. Mas se a gente olha para o ultraprocessado, a gente vai ter suco de maçã, banana passa, geleia de fruta, Fanta laranja refrigerante. Então, tudo isso aí é fonte de carboidrato. Na versão in natura e na versão ultraprocessada. A gente vai encontrar carboidrato também em raízes. Batata, batata doce, mandioca, inhame. O ultraprocessado disso, batata palha, batata chips, farinha de mandioca. Também a gente vai encontrar esse carboidrato nos cereais. Arroz, aveia, quinoa, milho, trigo. E aí a gente vai ver o quê? Massa de pizza, biscoito de arroz, salgadinho fandangos, biscoito creme cracker, biscoito de maisena. São ultraprocessados que fazem a gente perder o referencial do que é o produto original. A gente também vai encontrar carboidratos nas leguminosas, feijão, lentilha, grão de bico, ervilha. Eu particularmente não conheço ultraprocessados feitos de leguminosa. Se você conhece, deixa no comentário aqui para mim, para eu poder melhorar essa aula. A gente também vai encontrar esses carboidratos em pães e massas. Então, pão de sal, né, o pão francês, bolo, macarrão, pão doce. E nos próprios doces. Açúcar, mel, goiabada, doce de leite, que são as formas primárias, assim, né? Que é a primeira coisa que a gente pensa quando pensa em doce. Mas também a gente vai ter doces que são ultraprocessados. Uma goiabada, por exemplo, não é ultraprocessada. A goiabada é um produto minimamente processado. Desculpa, é um produto processado. O doce de leite é processado. Agora, o chocolate é um ultraprocessado. A bala fine, o brigadeiro é um ultraprocessado. Então, existe essa diferença entre o alimento in natura e o ultraprocessado, mas você precisa lembrar, resgatar a origem desse alimento para poder fazer uma associação entre eles e se lembrar de que aquele alimento ali é uma fonte de carboidrato. É só você se perguntar, esse alimento veio de planta? Igual você perguntou na proteína lá. Esse alimento veio de planta? Se ele veio de planta, ele é uma fonte de carboidratos. Então vamos para o resuminho, que eu sei que você se amarra no resumo. Primeira coisa, carboidratos são o principal combustível energético do corpo. Apesar das proteínas e gorduras também serem utilizados em contextos específicos, essa não é a função delas. Proteínas são utilizadas para tecidos, transporte, sistema imunológico, produção de hormônios. Quando o corpo usa proteína como fonte de energia, ele transforma a proteína em carboidrato e aí sim usa esse carboidrato como energia. Gordura é a mesma coisa. Não usa gordura direto.
transforma a gordura em carboidrato e aí sim usa esse carboidrato. Os carboidratos, assim como proteínas, precisam ser fragmentados em partes menores para serem absorvidos, porque a permeabilidade da parede intestinal é pequena. É um buraquinho onde não passa esse teclado inteiro aqui. Eu preciso desmontar em peças pequenas e aí passar para o outro lado, como se eu estivesse passando um castelo de Lego para o outro lado de uma grade. O corpo estoca carboidrato de forma limitada. Quando os estoques enchem, esse carboidrato extra é convertido em gordura e armazenado no tecido adiposo. Então, o seu corpo não guarda carboidrato como gordura. Ele transforma em gordura e depois guarda essa gordura transformada. Com exceções, alimentos provenientes de vegetais são alimentos fontes de carboidrato. Tenha sempre essa referência. Veio de planta, é carboidrato. E outra coisa é que a gente não pode se iludir achando que o alimento que é fonte de carboidrato também não pode ser fonte de outro nutriente. Eu trouxe 2 exemplos aqui para você, ó. A tabela nutricional de um Doritos e de um chocolate. Se a gente olhar para essa tabela nutricional do Doritos, a gente vai ver aqui, ó, que 25 gramas desse Doritos tem 14 gramas de carboidrato e tem 6 gramas de gordura. Ou seja, tem uma quantidade muito grande de gordura. Então esse alimento aqui ele é uma fonte de carboidrato e também é uma fonte de gordura. Chocolate aqui, ó, mesma coisa. 25 gramas de chocolate. Tem 14 gramas de carboidrato e 8 gramas de gordura. Ou seja, esse alimento aqui ele é uma fonte de carboidrato e gordura. Os alimentos eles não precisam ser ou fonte de um ou fonte de outro. Eles podem ser fonte de proteína e gordura, pode ser de carboidrato e gordura, pode ser gordura e proteína. Não precisa ficar preso como se só fosse possível ele ser fonte de um nutriente só, não. Tá certo? Isso é tudo que você precisa saber sobre carboidratos para não ser um analfabeto nutricional. Até a próxima. Um abraço.